Agora, eu queria trazer uma citação do autor do livro O Pequeno Príncipe. Para mim, essa citação ela representa perfeitamente a diferença de uma forma antiga de se fazer gestão para todas as necessidades de um líder nos dias atuais. Ele falou o seguinte: se você quer construir um navio, não carregue os homens para recolher madeira, divida o trabalho e dê ordens. Em vez disso, ensine-os a ansiar pelo vasto e infinito mar. Perceba aqui que claramente a primeira parte dessa citação representa uma forma antiga de se fazer gestão, onde o gerente se preocupava apenas em controlar e dar ordem para as pessoas executarem as suas atividades diárias. Nessa situação, é muito difícil que uma pessoa consiga entender o contexto por trás do seu trabalho, porque a única coisa que ela enxerga são as suas atividades e as ordens que ela recebeu do seu gerente. Na segunda parte, por outro lado, ela mostra uma forma moderna de se fazer gestão, onde o líder ele se preocupa muito mais em trazer o contexto e o propósito e deixar que as pessoas façam com autonomia o seu trabalho na busca por um objetivo em comum. Agora, eu queria trazer para você um pouquinho dos problemas que nós líderes estamos enfrentando. É claro, a gente está buscando se adaptar a essa nova realidade. Porém, a mentalidade das próprias organizações tem dificultado muito esse trabalho. Por que isso? As organizações elas buscam sim líderes que possuam todas essas características que eu comentei. O problema é que a grande maioria das empresas ela ainda possui uma mentalidade totalmente tradicional de liderança e de gestão. Dessa forma, elas não estão ajudando os líderes a desenvolver essas novas habilidades e elas também continuam medindo o sucesso da liderança das equipes de trabalho através de apenas resultados financeiros. E é por isso que a gente precisa, como líder, começar a entender que é necessário realizar uma mudança cultural e uma mudança na forma de gestão das nossas organizações e das nossas equipes de trabalho para que tudo isso que a gente está vendo que é necessário seja atingido. Caso contrário, as nossas empresas terão muitas dificuldades, principalmente no decorrer dos próximos anos. Aqui eu trouxe mais uma pesquisa da Deloitte para a gente dar uma olhadinha no resultado. Agora, o que foi pedido para os líderes foi o seguinte: o que você acredita que são as características únicas que um líder deve possuir para o século XXI? E os pontos principais levantados foram a habilidade para liderar através de maior complexidade e ambiguidade, que foi aquilo que eu comentei anteriormente. Antigamente, dificilmente uma empresa precisava mudar a forma com que ela trabalhava, mudar os seus processos ou até mesmo realizar uma mudança no seu produto ou serviço. Uma coisa que atualmente acontece com uma velocidade muito maior. A habilidade para liderar através da influência também foi citado como muito importante, que também tem a ver com a forma com que a gente lidera as nossas equipes de trabalho. Em vez de comandar através de comando e controle e dando ordens para a tua equipe, é muito mais importante que a equipe veja você como uma influência positiva, uma influência de liderança que está ali para trazer contexto e fazer com que eles consigam executar todo o seu potencial dentro do ambiente de trabalho. Outra situação que foi citada aqui foi a habilidade para fazer a gestão numa base remota. Isso tem a ver com a globalização, certo? Em muitas situações, a gente sequer tem as pessoas do nosso time no mesmo ambiente físico de trabalho. Dessa forma, também é importante que a gente saiba trabalhar e liderar equipes que estão remotas e pessoas que estão trabalhando de forma remota nas nossas empresas e nas nossas equipes de trabalho. Outra situação que foi colocada como importante aqui foi a habilidade para fazer gestão da força de trabalho combinando humanos e máquinas. Tecnologia está impactando todas as profissões e que isso vai aumentar no decorrer dos próximos anos. Vai ficar cada vez mais comum que você precise trabalhar com humanos, máquinas, inteligências artificiais e todo tipo de tecnologia. Por último, mas não menos importante, habilidade para liderar muito mais rapidamente. Outra situação importante aqui é a própria gestão tradicional. A maioria dos líderes e gestores ainda tem uma visão totalmente tradicional das suas empresas, da forma com que a sua empresa precisa fazer a gestão
na forma com que ele mesmo faz a liderança das suas equipes, certo? Líderes que não estão fazendo isso, que não estão tendo essa mudança de mindset, estão ficando obsoletos e estão sendo vistos pelas suas próprias equipes de trabalho como despreparados para os desafios que o ambiente empresarial e social está trazendo para as nossas organizações. Se você é um líder e você não conhece, por exemplo, métodos de trabalho ágil, você com certeza não vai conseguir liderar de forma adequada a sua própria equipe de trabalho, tá bom? Outras duas situações também que estão causando diversos problemas para a liderança são a mobilidade e as novas gerações. Mas as pessoas, principalmente a nova geração, ela está acostumada a ter todas as informações necessárias a qualquer momento. E quando essa geração chega nas empresas, o que está acontecendo? A expectativa dela é que dentro do seu trabalho ela vai ter o mesmo tipo de acesso a qualquer tipo de informação que ela precise para fazer o seu trabalho, para entender o contexto daquilo que ela está fazendo e também para obter um propósito nas atividades que ela está realizando. Porém, não é o que tem acontecido. Quando ela chega no ambiente de trabalho, ela fica presa em todas essas amarras, dependências que essas estruturas hierárquicas e formas de gestão que estão ultrapassadas estão proporcionando para elas. Dessa forma, elas acabam ficando desanimadas, desengajadas com o trabalho e acabam não utilizando todo o seu potencial. Outro problema bem importante aqui, que a gente não tem mais como fugir, é a questão da tecnologia. Big Data, tecnologias vestíveis, internet das coisas, inteligência artificial e automação são apenas algumas das novas tecnologias que as organizações estão tentando entender e que estão impactando todas as profissões e a forma com que a gente realiza o nosso trabalho. E a partir de agora, a velocidade com que novas tecnologias vão aparecer e vão impactar as profissões de todo mundo será muito maior. A mudança de comportamento também é uma das causas dos problemas que os líderes estão encontrando para conseguirem fazer então essa mudança na forma com que eles lideram. Graças às tecnologias sociais, as pessoas estão muito mais confortáveis compartilhando ideias e informações. Aqui também tem muita relação com as expectativas. Mesmo você, se você não for dessa nova geração, você, devido às redes sociais, você já está muito mais acostumado a dar a sua opinião, a dar as suas ideias para qualquer tipo de situação. E quando você entra dentro de uma empresa e você não pode fazer isso, obviamente que você vai ficar muito frustrado. Isso acontece para nós líderes e para qualquer tipo de colaborador assumindo qualquer função dentro de uma organização que trabalha com uma forma de gestão e que possui uma cultura organizacional que não está adequada aos dias atuais. A globalização também é um aspecto muito importante. Perceba o seguinte, o mundo está se tornando uma grande cidade. Os limites e barreiras para fazer qualquer tipo de negócio estão desaparecendo. Isso impacta as organizações que podem fazer negócios com outras empresas ou clientes ao redor de todo o mundo e principalmente os profissionais. A diferença e a facilidade com que um profissional hoje pode conseguir um emprego em sites especializados ou até mesmo conseguir um emprego remoto em qualquer lugar do mundo. Dessa forma, a gente precisa sim entender que isso aqui impacta e muito a forma com que a gente deve fazer a gestão das nossas equipes e da nossa organização. A mudança de expectativa, que eu tenho falado bastante também, é com relação à sociedade, a visão da sociedade, a visão que a sociedade tem das organizações. Antigamente, para você atrair um talento e manter esse talento, bastava você ter um nome forte, né, conseguir ter um resultado financeiro excelente e oferecer um bom salário para as pessoas. A sociedade não cobrava as empresas de praticamente nada diferente. Atualmente, o valor que uma organização possui, ele não é medido apenas com base nos seus resultados financeiros. Essas empresas que eu trouxe aqui, Airbnb, Netflix, Spotify e também o Facebook e o Uber, eles impactaram de uma forma nunca vista antes as pessoas fora do ambiente de trabalho.
Por que eu digo que hoje o sucesso de uma empresa não é medido apenas pela parte financeira? O sucesso ele é julgado pelo impacto que se tem no ambiente social e físico, bem como em seus clientes e colaboradores. Então mudou muito a forma com que a sociedade enxerga as empresas e também aquilo que é considerado sucesso para uma organização nos dias de hoje. Bom, eu trouxe mais uma citação muito interessante aqui. Acho que é hora de virar a pirâmide de cabeça para baixo. Precisamos colocar a administração abaixo em um papel de apoio. Se você fizer isso, você começa a pensar em palavras como suporte, facilitação e ajuda. Isso faz com que os gestores pensem as responsabilidades de uma maneira completamente nova. Nessa imagem aqui, eu trouxe uma estrutura hierárquica normal, né, de pirâmide, onde a gente tem uma hierarquia de comando e controle. E aqui tem a pirâmide invertida, tá? Eu considero que essa imagem aqui, ela não é uma imagem que representa muito bem o necessário para os dias de hoje. Porém, ela faz muito sentido com relação à frase. Por que eu não considero ela ideal? Porque ela ainda possui, né, uma relação direta aqui, mesmo que de baixo para cima, né, mas ela não possui uma ligação horizontal, ela não é plana, etc. Né? Ela ainda é uma estrutura hierárquica, só que invertida, porém ela exemplifica muito bem aqui a ideia. Perceba que essa citação aqui é muito parecida com a citação que eu trouxe anteriormente, que o autor do Pequeno Príncipe trouxe para a gente. Né? Aqui a situação é a seguinte: quando você tem, então, uma mudança na forma de fazer a gestão, você para de pensar em maneiras de você controlar, ordenar e comandar a tua equipe para situações muito mais voltadas ao contexto e ao empoderamento. Ou seja, o líder ele começa a pensar em palavras como suporte, né? Como que eu posso dar o suporte para a minha equipe, como que eu posso facilitar e ajudar as pessoas a realizarem o melhor que elas puderem durante o dia a dia de trabalho, trazendo contexto, trazendo propósito, empoderando elas e engajando elas. Então a visão da liderança é totalmente diferente.